Quem foi edificado ontem? Nós tivemos um dia de família e todas as vezes que a gente para como família para estar junto, a gente é tremendamente edificado. A gente pode ver o irmão com outras vestes, sem ser essas vestes aqui do domingo, né? Que a gente você pode ver o quanto o irmão come e eu fico surpreso realmente o quanto algumas irmãs comem. Eu não gosto de expor ninguém e não vou expor hoje. Por mais que eu tenha vontade, eu vou matar a minha vontade nessa hora. Para realmente não expor. Mas foi um dia muito agradável. Nós saímos dali, o evento superou completamente todas as nossas expectativas. Nós queríamos estar um dia com a igreja no parque, onde as crianças pudessem brincar, os adultos pudessem brincar. E brincar é bom demais, né? E de uma forma saudável, melhor ainda. Então, nós fomos edificados. Obrigado por todos que cooperaram, por todos que foram, pelo menos, presenciar, nos prestigiar, estando junto, foi muito edificante. Não? Fomos dormir felizes ontem, um pouco cansado, mas felizes, estamos recuperados, amém? Obrigado, nós vamos programar outros. Veio uma chuva, essa chuva foi providencial, a princípio a gente achou que ela fosse atrapalhar, mas ela diminuiu a temperatura do dia, fez com que nós ficássemos mais juntinhos, depois que nós já tínhamos sido comunhão juntos ali debaixo do cercadinho. Daí parou a chuva, os meninos mais velhos foram jogar bola, os meninos mais novos no parquinho, e quem estava comendo carne, começou comendo carne e ficou o dia inteiro comendo carne. Foi bom demais. Muito obrigado, viu? Queridos, a gente tem uma palavra para ministrar, e a gente já vem ministrando há muito tempo, e na verdade o que a gente está fazendo, nós estamos trazendo ferramentas para construir de novo a identidade de Cristo nos nossos corações, na vida de cada um. Então, cada palavra serve como um tijolo. Hoje foi cantado que Jesus é o nosso fundamento. O fundamento já foi colocado nas nossas vidas. Só que nós temos características que estão muito distantes daquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Daí a gente traz uma palavra, fala de identidade. A semana passada o pastor Marciano ministrou sobre, o que foi mesmo? Na vida de Daniel, como é que é? Você decide, né? Quais são as decisões que a gente tem tomado diante das ofertas, das propostas que nos são oferecidas? Eu decido me desviar ou eu decido prosseguir e sofrer o dano? Né? Esses dias nós ministramos também em Provérbios que tenha cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. E quando nós estamos num momento de amargura, de tristeza, e se nós não tratamos essa amargura, essa tristeza, ela vai dirigir a nossa vida. Então, ou seja, o fundamento que é Jesus Cristo na minha vida, deixa de existir. Porque em Jesus não tem frustração, não tem tristeza, não tem amargura, não tem decepção. Em Jesus tem vida, e tem vida em abundância. Jesus falou que nós nos desviássemos do mal, e que ele ia tomar conta das nossas vidas, que a gente tivesse o quê? Bom ânimo. Então, em momentos de tristeza, de luta, de dificuldades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o meu fundamento, porque senão o que vai fundamentar a minha vida é a minha amargura, o que vai alimentar a minha mente é a minha frustração. Isso vai me levar para um lugar de morte e não para um lugar de vida. Não tem eu, sendo discípulo do Senhor, ser edificado em amargura, em tristeza, em frustração, em falta de perdão. E pensando em tudo isso, a gente ora, sabe? De vez em quando a gente ora, a gente busca e a gente pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Para onde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer ministrar aos nossos corações? Eu sei que cada um aqui tem um sonho, tem um desejo e quer ter os seus problemas pessoais resolvidos. E o Senhor vai resolver, ou não. Se Ele resolver, glórias a Ele. Se Ele não resolver, não era o propósito dele ser resolvido, eu vou ter bom ânimo nele, porque Ele é minha fundação e não a minha frustração. E o Senhor começou a falar sobre consequências. Consequências, esse é o tema da palavra de hoje, é um boletim grande. A gente vai estar falando sobre consequências. Nós vivemos um tempo onde as igrejas têm crescido. Existem muitas igrejas e existe um evangelho antropocêntrico. Eu já falei isso aqui antes, vou dar ênfase. O que é antropocêntrico? Antropocentrismo. Vou dar uma definição do dicionário para vocês. É uma ideologia ou doutrina de acordo com a qual o ser humano é o centro do universo,
o centro de tudo, sendo ele rodeado por todas as outras coisas. Então, eu posso falar, aceita o Senhor, que a sua vida vai mudar, que tudo que está errado vai melhorar. Eu vou estar mentindo para você. Esse é um evangelho barato e não é real. Aceita o Senhor, que a tua mentalidade vai mudar, e você vai passar a administrar todas as suas dificuldades com outro fundamento. Isso é diferente, porque o evangelho, ele é 100% cristocêntrico. Quem está no centro é Cristo, não sou eu. Então Jesus Cristo é o centro da minha emoção, é o centro da minha vida. Então ele é o meu fundamento. Então eu tiro o meu eu da jogada e coloco Jesus no centro. E falo, Deus, está doendo pra caramba. Essa situação está muito dolorida. Eu quero ter esse bom ânimo no Senhor. Daí eu vou exercitar o que também foi ministrado num dos louvores, porque como eu creio, eu oro e busco a presença dEle. Se eu não creio, eu não vou buscar o Senhor. Eu vou ser fiel à minha dor. Gente, quando fala lá em Filipenses 2, de 5 a 8, que Jesus disse que Ele abriu mão da glória dEle, e falou que a gente também deve agir assim, se nós não conseguirmos abrir mão do nosso eu, da nossa glória, nós vamos ter dificuldade de entender qual que é o evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas, e a gente vai passar 20 anos vindo à igreja e não tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus a ponto de entender como a gente consegue lidar com todas as nossas dificuldades, com as nossas mazelas. Porque, na verdade, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, isso veio pela graça, através da morte dele, mas nós somos pecadores. Ô pastor, você está pessimista? Não estou não. É real. Nós somos pecadores, vamos morrer pecadores, e o que nos santifica é o sangue de Jesus. Ele que nos tira de um lugar, nos tira de um universo, de um mundo, e leva para a presença do Pai. Jesus é a ponte. E muitas vezes a gente chega na igreja, depois de 20 anos sem conhecer Jesus, que foi o meu caso, 24 anos, cheguei à igreja, conheci o Senhor, e eu queria que os meus problemas fossem resolvidos imediatamente. Eu esqueci tudo que eu havia semeado uma vida inteira, e cheguei aqui, poxa, Jesus, eu cheguei aqui, por que está demorando? Eu não estava entendendo. E levei 12, 15 anos para entender essa pergunta. Fui roubado por não entender. Porque a primeira coisa, um outro versículo que eu já falei bastante, tenho falado todo domingo, vou falar novamente, que está lá em Romanos 2, quando fala que a gente tem que mudar de mentalidade. Enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, a gente vai ter dificuldade de entender o reino. Porque eu quero ver o milagre e quero a cura do meu problema. Eu quero ver o milagre, quero a cura do meu problema. Eu esqueço o que eu já semeei. Tudo o que eu já fiz. Mas nós estamos aqui, nós já fomos escolhidos, nós já somos o povo de Deus. E aqui não é um grupo de pessoas de vítimas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o que Ele tem para as nossas vidas é que a gente venha mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade, renovando a nossa mente, de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, de acordo com os parâmetros bíblicos, de acordo com aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas. Não somos vítimas, somos vencedores em Cristo Jesus. Ainda que tudo que a gente não tudo, mas que a gente esteja passando por dificuldades. Qual o prisma da mentalidade de apóstolo Paulo quando ele fala lá em Filipenses que ele pode tudo naquele que fortalece? Ele tinha uma mente completamente mudada, completamente transformada. Eu posso passar fome, posso ter abundância, posso ter falta, posso ter saúde, posso ter qualquer coisa, ou posso não ter, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso tem que queimar dentro dos nossos corações. Esse é o caráter que tem que ser transformado, porque os discípulos foram perseguidos, morreram, passaram por dificuldade, mas jamais negaram, aí eu vou voltar a falar, a identidade dele que estava gravada no coração. Quando eu falo de identidade, enquanto essa identidade não estiver tão firmada e gravada no meu coração, eu vou ter dificuldade de entender como que as coisas do evangelho acontecem na minha vida. Então, uma vez, eu sou nova criatura em Cristo, eu tenho que renovar a minha mente. Então, eu vou passar pelas dificuldades com o prisma do Pai, não com o meu prisma. Porque quando alguém está em uma situação difícil e pede ajuda para alguém, daí alguém vem de fora, poxa, faz assim, assim, porque está vendo de um prisma externo.
E quem está no olho do furacão tem dificuldade de enxergar a dificuldade. Então, quando eu coloco a minha mente igual à mente de Cristo, eu vou subir na torre de vigia e vou analisar direitinho a situação do lado de fora. E vou encontrar a solução que está em Jesus. Porque eu não tenho solução para os meus problemas. Quem tem é Ele. E uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, é aquela que se aproximou de Jesus Cristo. E quando ela se aproxima de Cristo, ela não vê somente um pai que pode prover todas as coisas. Ela enxerga o quão pecador ela é. Isaías, quando se aproximou do Senhor e o Senhor desafiou ele, falou: quem sou eu, Senhor? Vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. Ou seja, quando a gente se aproxima de Deus, o que primeiro a gente tem que ter, uma palavra que a gente pregou um tempo atrás, chamada espelho, é a necessidade de enxergar quais são os nossos defeitos. Porque quando eu enxergo o meu defeito, ele que impede de eu ver a glória de Deus. São os meus. Deus não muda. A Joyce estava ministrando e falou, né, que o inimigo tem que fugir, e tem mesmo. Porque o inimigo sabe de todo o poder de Deus. Eu limito o poder de Deus na minha vida quando eu não tenho fé. Quando o que eu estou alimentando a minha mente não é a palavra. Eu limito o poder de Deus na minha vida. Deus não muda. Deus não muda. Ele é Deus, Ele já fez, Ele já deu, Ele já habita nas nossas vidas. Ele não muda. Agora, o quanto eu enxergo dEle, o quanto eu conheço dEle, vai limitar a ação dEle na minha vida. Porque a minha luta eu perco na mente. Porque se eu não creio, eu não oro. Se eu não oro, eu não busco. Se eu não busco, eu não recebo revelação. Porque nós vamos ser limpos, você sabe como? Pela palavra, pela lavagem da palavra de Deus. Ela vai reprogramar as nossas vidas e a nossa mente. Então, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Estou buscando ao Senhor. Porque eu quero ter minha vida santa, santificado, longe, distante dos problemas. Mas o que eu como durante a semana vai dizer realmente quem eu sou. Quão sensível eu estou à vontade dEle. E quando Ele fala comigo, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus faz hoje tem um propósito. Se Ele permitiu que a gente passasse por determinadas coisas, tem um propósito. Amanhã a gente vai entender, se a gente tiver fé nele. Se a gente não tiver fé, nós vamos completamente sucumbir. Amém? Com amor, né? Nós temos um versículo base que diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. A gente sabe que a gente está falando aqui de Davi. Eu quero dar mais uma definição para vocês de consequência do dicionário. Que diz assim: é um resultado natural, provável ou forçosa de uma causa, efeito, um resultado. Vocês conseguem analisar alguma consequência atual na vida de vocês de atitudes de uns dias para trás? Nós somos consequência. Viemos parar aqui por consequência de decisões. Nascemos por consequência. Né? Tudo acontece por consequência. Será que o que eu estou colhendo hoje tem alguma consequência de erro meu ou tudo é culpa dos outros? 2 Samuel 11, de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi entrou para a batalha de Joabe, enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, vamos ler comigo? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, ela voltou para casa.
A mulher engravidou, mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Gente, a gente vê aqui algumas características do homem segundo o coração de Deus. Ele tinha que ter ido para a guerra, não foi para a guerra. Ele tinha que não estar ocioso, ficou ocioso. Viu a mulher bonita tomando banho, se interessou e mandou trazer. Davi era rei, Davi tinha autoridade, Davi fazia o que ele queria. Mas quando Davi assumiu o trono, e até antes, ele falou assim: que o Senhor me estabeleça rei para que o Senhor reine. Só que nesse momento, no automático do dia a dia, ele foi lá e fez o quê? Satisfez a vontade da carne. A gente sabe que a gente vai ler, tem bastante coisa para que a gente possa ler, mas nessa ele mandou Urias vir da guerra. Mandaram Urias vir da guerra para que ele se deitasse com Batseba. Porque quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele falou assim: vou dar um jeito na história. Venha para cá, se deite com ela. Toma que o filho é teu. Né? Bacana. E Davi era amigo dele. Imagina se fosse inimigo. Né? Trouxe. Só que Urias não se deitou. Urias foi fiel. Ele sabia da responsabilidade dele. E ele falava assim: como pode os meus companheiros estarem em guerra e eu aqui, né, tendo prazer? Urias não se deitou com ela. 2 Samuel 11, 14 e 15. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Além de ele armar para que Urias se deitasse com a esposa, Urias não se deitou com a esposa para esconder o pecado dele. Ele enviou por Urias uma carta para o chefe dele, dizendo assim: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Ou seja, o homem segundo o coração de Deus, que foi estabelecido rei para que Deus reinasse, teve essa atitude. E foi colocado Urias na linha de frente. Urias morreu e os mensageiros vieram avisar Davi que Urias tinha morrido. Em 2 Samuel 11, 24 a 27 diz assim: então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os seus servos, mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Vocês têm essa parte aí? Agora eu vou ler. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe quem devorar. O Joabe ficou preocupado e falou: não se preocupa não. Na guerra qualquer um morre, a espada não escolhe quem vai devorar. Reforce o ataque da cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse a Joabe. Porque Joabe sabia o que tinha acontecido, Joabe sabia que havia sido uma ordem do rei, e ele colocou Urias, que era um dos melhores guerreiros dele, na frente de batalha, um general. Para quê? Para que morresse, para esconder o quê? O pecado de Davi. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou e disse... Ela chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Ou seja, ele traiu o amigo, mandou para a guerra, trouxe para cá para tentar enrolar, mandou para a guerra, mandou matar, e depois ele pegou ela para que fosse esposa dele, assumiu o filho, ela engravidou. Davi foi omisso, irresponsável, assassino, e essas atitudes tiveram consequências. Eu quero falar rapidamente com vocês as características de Davi nessa pequena passagem de 2 Samuel 11. No boletim de vocês, as próximas 3 referências estão erradas. Está aí 2 Samuel 12, não é isso? Mas a referência é 2 Samuel 11. Na primavera, época em que os reis... Davi foi irresponsável. Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém.
foi completamente irresponsável. Não foi prestar atenção naquilo que era de responsabilidade dele. Davi foi inconsequente, ponto 2. Não pensou em nada do que poderia acontecer. Deu vazão à vontade da carne. Hoje a gente sabe que a gente vive debaixo, nós temos 3 inimigos. E se bobear, nós vivemos debaixo dessa opressão, que é o mundo, o diabo e a carne. O pior é a carne. O pior é a carne. Porque o mundo não vai me tentar se a minha carne não tiver desejo. Quando ele viu, ele desejou. O que vai me tentar se eu não gostar? Quem não gosta de beber, a bebida vai tentar? Ele não vai tentar. O diabo está procurando dificuldades, situações de nossas vidas, para quê? Para nos levar para longe da presença do Senhor. Davi deu vontade, supriu a vontade da carne, sem pensar nas consequências. Está em 1 Samuel 11, 2-3. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear no terraço do palácio e viu uma mulher bonita tomando banho. Quis saber quem era, chamou e se deitou com ela. Davi, ponto 3, ele foi adúltero. Ele sabia que era uma mulher casada, que era uma mulher de uma pessoa que ele conhecia, mas ele não se preocupou em nada. O homem segundo o coração de Deus foi adúltero. A mulher engravidou, mandou recado para o Davi dizendo que estava grávida. Nesse momento ele percebeu que tinha errado, mas ele não se arrependeu, sabia? E começou a tentar remediar a situação. Quantas vezes passamos por situações que vem um fruto ruim e ao invés de eu me arrepender e reconhecer, eu tento remediar. Não são poucas. Não são poucas. Ele não se arrependeu. Ele tentou remediar. E um abismo chama outro abismo. Ele foi irresponsável, inconsequente, adúltero. E para esconder todos esses erros, ele começa a mentir, fazer papel de bonzinho para enganar o Urias. Ou seja, ele foi mentiroso e dissimulado. Quem sabe o que é dissimulado? Vou para o dicionário de novo, tá? Oi? É um mentiroso. Sabe aquele bonzinho? Ele fala assim, ó, disse de quem possui a tendência para dissimular, para ocultar seus reais sentimentos ou intenções. O fingido, o falso, o hipócrita. Alguém que para esconder o seu erro, se faz de bonzinho para atrair pessoas para perto dele, para descobrir coisas ou para manipular a mente dos outros. Dissimulado. Dissimulado. Isso acontece muito no meio da construção civil. Eu sou da construção, né? Isso acontece. Acontece em todos nos relacionamentos humanos, isso acontece. Sabe aquele... Tem uma outra palavra em português que é parecido com isso aí. O sonso. A gente fala que o sonso não é aquele cara que parece um sonso. Sabe que? Não. O sonso é aquele que se faz de bobo para manipular a situação com pensamentos, né? Davi foi sonso quando ele se fingiu de louco lá, sabe que ele estava babando? Então, mas ele foi dissimulado, ele estava manipulando a situação, trazendo o Urias para perto e se fingindo de bom. Pô, vamos tomar uma comigo, bacana. Cara, sua mulher está lá em casa. Não, em casa não, na sua. Ela já saiu da minha. Né? Dissimulado, mentiroso, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu não quero ficar preso nessa parte, não. Em 2 Samuel 11:8, ele lhe disse: vá descansar um pouco em tua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Olha o dissimulado. Está presenteando ele. 2 Samuel 11:12-13. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, aonde os guardas de seu senhor dormia. Não foi para casa. Pensa num bêbado complicado. Um bêbado fiel, né? Um bêbado. Ele bebeu, foi, e ele lembrou da responsabilidade dele.
Ele lembrou da responsabilidade dele. Sem funcionar todos os seus planos, Davi pega e se transforma em um assassino. Davi era um homem que tinha as mãos manchadas de sangue, e por isso Deus falou que ele não seria ele que iria construir o tabernáculo, porque Davi era um homem de guerra. Davi guerreava, Davi matou Golias, Davi estava em frente de batalha, ele já havia matado muitas pessoas, mas ele, todas essas mortes, em período de guerra, ele estava trabalhando em nome do Senhor, ele estava indo em nome do Senhor, ele estava matando, porque eram inimigos. A gente não entende isso, um dia talvez a gente vai entender, mas ele estava exterminando aqueles que perseguiam o povo de Israel. Só que chegou nessa hora, ele matou pelo nome dele. E aí ele se transformou em um assassino. Em 2 Samuel 11, 14 e 15, de manhã, Davi enviou a carta, nós já lemos para cima, a Joabe por meio de Urias, e nele escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Davi deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Davi não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Ele fez todos esses erros. E daqui para frente eu vou pontuar algumas características daquele homem que é segundo o coração de Deus. Fala aqui de consequências e o posicionamento do homem segundo o coração de Deus. Queridos, errar, nós vamos errar. Pecar, nós vamos pecar. Mas não tem nada que possa nos afastar do amor de Deus. Porque quando Jesus se entregou, ele se entregou por nós mesmos, sem nós termos nascido, sabendo que nós éramos pecadores e que nós iríamos errar e muito. E ele se entregou. A única coisa que nos impede de chegar à presença de Deus é a falta de reconhecimento do nosso pecado, o arrependimento e o pedido de perdão. É só isso. Porque às vezes o inimigo trava a nossa mente e fala: eu não sou digno de fazer a obra de Deus. Mentira do diabo. Não importa o que nós fizemos. Não importa o que aconteceu no passado. A partir do momento que Jesus entra na nossa história, ele transforma as nossas vidas. Ele muda a nossa história e ele nos capacita para o chamado que é para ele. Não é para a gente. Por isso que a igreja às vezes não cresce tanto, porque ele acha que a conversão é para a gente, para mim. A conversão não é para vocês, a conversão é para Cristo. Nós convertemos para ele. Vou dar um exemplo pobre mesmo. Eu torço para um time de futebol. Uns falam que é a maior torcida do Brasil dentro de um estado. Vamos lá, o Corinthians é o mundo, tá? E o Vasco é o céu, né? O gigante da colina. Vasco, pobre. Olha só, se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou conseguir torcer para o Vasco. Às vezes eu estou aqui dentro da igreja com a mentalidade lá de fora. Primeiro que eu não vou trocar, o exemplo é muito pobre mesmo, mas eu não vou trocar de time. É pobre. Mas a mudança de mentalidade é brusca dessa forma. É brusca, porque desde que eu me entendo por gente, eu sou corintiano. Até eu chegar aqui nessa igreja, eu estava no mundo. Então tudo que tinha lá no mundo me agradava. Tudo me agradava. Um dia eu cheguei aqui e começou o processo de conversão. Essa palavra é uma palavra que nos aperta, porque é conversão. Nós vamos morrer nos convertendo. Só que se eu não mudar a mentalidade, eu vou estar lá no meio da torcida do Vasco, torcendo para o Corinthians. Não vejo a hora do jogo acabar, porque eu sei que o Corinthians vai ganhar, e vou lá comemorar com os caras. Você entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está dentro da igreja e a nossa mentalidade ainda não foi transformada a esse ponto. É renovar a nossa mente. Se eu não renovar a minha mente, eu não vou experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então vamos ver o que Davi fez quando ele foi confrontado. 2 Samuel 12, de 1 a 14, é uma leitura grande. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, e eram vastas as vacas, Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara.
e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, dormia em seu regaço, e tinha como um filho. Ou seja, esse bichinho era um animal de estimação, um cachorrinho. Um cachorrinho. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Ou seja, o homem rico tinha muitos gados, tinha de tudo, mas ele foi lá e pegou a vaquinha, a cordeirinha do homem pobre. O cara já tinha tanto, ô bicho egoísta. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ou seja, o profeta apresentou para ele uma situação, ele falou, esse cara que fez isso é digno de morte. Daí Natã vira para ele e fala assim, e pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisas, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi, tu és este homem, você é esse cara. E assim diz o Senhor, e profetizou e trouxe a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isso é pouco, mais te apresentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal perante os seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Ou seja, vocês entenderam essa parte? Davi foi aquele que pegou a cordeira, que pegou a Batseba para ele, e ele trouxe uma sentença de morte para o homem que havia feito isso. E quando ele é confrontado pelo profeta, tem uma consequência. Lá no versículo 10, escreve consequência. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. E olha a profecia. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei, este negócio, perante todo Israel, perante o sol. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Olha só, o profeta de Deus veio, confrontou Davi e trouxe logo a consequência. Você pecou, você é segundo o coração de Deus, o menino morrerá. E trouxe uma série de consequências. A espada não vai se apartar da tua casa. Você vai ter muitos problemas. E a gente sabe, eu não vou entrar em outros detalhes, vou ficar só nesse menino mesmo, mas a gente sabe que Amnon, filho de Davi, pegou a sua meia-irmã Tamar, abusou de Tamar. Armou, fez de tudo, abusou de Tamar. A gente sabe que o outro filho de Davi, Absalão, foi lá e vingou o que ele havia feito com Tamar e matou Amnon. Absalão matou Amnon. A gente sabe que Absalão depois se virou contra o seu pai e ficava na porta da cidade recebendo as pessoas, e as pessoas procuravam por ajuda, e ele falava assim, o reino está muito ocupado. Começa a desabafar aqui. Começou a usurpar o reino do pai. Então, a sequência de problemas foi grande na vida de Davi. A sequência foi grande. Primeiro pela morte do menino, que a gente vai ver um pouco mais para baixo. E depois que a espada não se apartou. Porque imagina a frustração. Um filho abusa da irmã.
que é da outra filha. O outro filho vai lá e mata. E depois esse filho que mata vai lá e pega e começa a usurpar o reino do pai. Ponto B. O posicionamento de Davi. Isso é que... Essa é a parte chave dessa palavra. Por enquanto eu estou trazendo sequências das consequências, mas qual foi o posicionamento de Davi? E é isso que tem que permear e está gravado no nosso coração. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Natã trouxe a justiça de Deus sobre Davi, e quando Davi se arrependeu, Natã falou: você não vai morrer, mas a consequência vai ter. Existem pecados, existem lugares e coisas que a gente faz, que quando a gente se arrepende, não vão trazer morte para as nossas vidas, mas vão ter consequências. E eu só vou conseguir administrar essa consequência se eu tiver a mente de Cristo. Senão eu vou me colocar naquele lugar de coitadinho. Eu já pedi perdão. O Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor vai nos trazer alegria. E vai nos mostrar o propósito, por que aquelas coisas estão acontecendo. Mas tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Mas o Senhor é aquele Deus que muda a história. Ele não quer ver ninguém triste. Mas, para que eu não fique triste, a minha alegria tem que ser o Senhor. Porque se a minha alegria for nas coisas dessa terra, eu vou ficar triste. Vira e mexe, eu estou triste. Quem não fica triste? Porque os nossos olhos estão muito fitos nas coisas dessa terra. Mas eu estou falando sobre consequência e do posicionamento de Davi. Qual deve ser o nosso posicionamento quando nós somos confrontados? Qual deve ser o nosso posicionamento quando as escamas caem dos nossos olhos e a gente percebe que o caminho que a gente está trilhando está errado? Tem hora que alguém vem e fala: Márcio, você faz assim, assim, assim. Eu não faço. Você faz. Daí pega e põe no vídeo. Meu Deus, eu faço. Eu não sabia que eu fazia. Tem muitos erros que nós cometemos diariamente que a gente não percebe que comete, até que alguém mostre, até que um espelho mostre, ou até que uma consequência chegue. Só que quando essa consequência chegar e a gente descobrir que a gente está errado, qual que deve ser o nosso posicionamento? O mesmo que Davi fez. Ele reconheceu o erro dele, ele se prostrou. E Deus falou: você não vai morrer. Mas já havia sido ditada a consequência daquilo. Em Provérbios 12, 1, na tradução O Livro, diz assim: se gostas de aprender, terá de aceitar ser ensinado e corrigido. Recusar a repreensão e a crítica é prova de... Vamos ler junto? 3, 2, 1. Se fosse eu que tivesse feito essa tradução, eu ia pôr no final com amor. Provérbios 12, 1, da Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas que odeia a repreensão, também com amor, é estúpido. Por quê? Nós estamos num processo de conversão. Já me converti há muito tempo, ok, mas é um processo. A gente vai passar a vida inteira se convertendo. Então, se eu digo que sou convertido, estou tendo atitudes erradas e alguém vem e me corrige, está me levando mais para próximo do Senhor. Então, a quem ama vai ser sábio. Quem não ama, a Bíblia diz, não fui eu, que é palavra muito dura, é estúpido. Então, quando a gente for corrigido, a gente tem que ter graça, sabedoria e entendimento, para que nós não venhamos nos desviar do foco, nem para a direita e nem para a esquerda, porque tem um caminho certo. E é esse caminho que nós vamos trilhar. Amém, igreja? Ele reconheceu o seu erro, se prostrou. O homem de Deus aceita a repreensão e demonstra arrependimento. O tolo continua praticando os seus erros e buscando desculpas, culpando os outros pelos seus fracassos e tentando esconder os seus erros. O tolo continua praticando os seus erros, buscando desculpas e culpando os outros pelos seus fracassos, tentando esconder os seus erros. Quantas vezes
eu fico culpando os outros pelos meus fracassos. Essa é uma característica muito forte do ser humano, gente. Eu tenho. Eu passo, deixo o meu cooler lá na esquina da cozinha. Daí eu passo despercebido, chuto o cooler e ponho a culpa na Luciana. Você não tirou o cooler? A obrigação dela. Cara de pau. A gente fica culpando, nós temos facilidade de culpar os outros pelos nossos fracassos. Por que você está frio na igreja? Porque eu briguei com o Éder. Se for assim, a igreja vai esvaziar. Nós não podemos, isso é atitude de tolo. Isso é atitude daquele que não tem sensibilidade. O Senhor quer transformar o nosso corpo, o nosso interior. O Senhor quer transformar as nossas vidas. Pare de culpar os outros pelos seus fracassos e se posicione firme na presença do Senhor. Não importa o erro. Não tem nada que desqualifique a gente de estar na presença do Senhor para aquele que se arrepende. O que desqualifica é pecado. O que desqualifica é falta de confissão. O que desqualifica é falta de perdoar, falta de pedir perdão. Porque isso, o atormentador fica na nossa cabeça. E a gente só vai conseguir corrigir isso com a lavagem da palavra. Amém? Tem um outro contexto que eu quero entrar, foi que está em 2 Samuel 12:14, vocês não têm? Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Em 2 Samuel 12, de 15 a 19, relata que o menino adoeceu, e nesse período Davi não comeu, Davi ficou clamando, deitado no chão, orando ao Senhor e pedindo que o Senhor mudasse aquilo que ele já havia profetizado, pedindo que isso viesse a ser transformado. E Davi clamou, e Davi chorou, Davi clamou, Davi não queria comer, Davi estava muito oprimido. Por 7 dias Davi ficou parado, prostrado, clamando a Deus para que o menino não morresse. Passou o 7º dia, o menino morreu. O menino morreu, o pessoal falou, como que nós vamos avisar para o Davi, sendo que quando o menino ainda estava vivo, ele já estava desesperado, não queria comer, estava chorando, estava sofrendo, eles estavam preocupados como dar essa notícia que o menino havia morrido. Avisaram a ele, e assim que avisaram a ele, eu vou ler, está em 2 Samuel 12, 20 a 24. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus companheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Queridos, eu quero apresentar 2 aspectos desse texto que a gente acabou de ler. O primeiro aspecto é que nós vamos sempre colher o que for semeado, e não devemos nos colocar como vítima. Nós sempre vamos colher o que nós semeamos. E não adianta a gente se colocar como vítima. Se a gente se arrepender, pode amenizar a consequência. Mas tudo aquilo que o homem semear, que está aqui em Gálatas, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, certamente colherá. E o outro aspecto, que é o principal, é isso que eu quero aplicar com todos vocês e comigo, é vencer a batalha na mente. Porque Davi já tinha o prognóstico que o menino morreria. Ele lutou. Uma vez que o menino morreu, ele levantou, tomou banho, se perfumou, foi adorar o Senhor, pediu comida e vida que segue. Não ficou preso se murmurando, não ficou preso se remoendo, porque tudo que mais que o inimigo quer é que a gente fique preso nas nossas feridas, lambendo ferida e longe da presença do Senhor. Ele havia passado por uma circunstância terrível, tinha acabado de perder o filho. Mas ele foi lá, o menino já morreu. Eu orei ao Senhor, não curou, eu levantei a cabeça. Nossas batalhas a gente perde na mente.
Na mente, eu esqueço quem sou. Na mente, eu não busco o Senhor. Na mente, eu esqueço do poder de Deus. Nós cantamos Deus Todo-Poderoso. Eu esqueço do poder de Deus. Esqueço que Ele é o Consolador. Esqueço dos atributos de Deus. Que Ele que vence as minhas batalhas. Que Ele que provê dentro da minha casa. Que Ele que restaura o meu ser. Nas lutas, aí Davi venceu essa batalha. A primeira posição dele, reconheceu que ele ia colher um fruto ruim. Depois, levantou a cabeça e vamos tocar a vida para frente. Não vai ser uma tribulação que vai me derrubar a ponto de eu não conseguir tocar a minha vida para frente. Porque a minha força é no Senhor. Se a minha força for o meu braço, eu vou ficar prostrado. Agora, se a minha força for no Senhor, eu vou caminhar, levantar a cabeça e vou me fortalecer nele. Eu posso estar detonado, mas o poder de Deus, que aperfeiçoa na minha fraqueza, vai me ajudar a eu levantar. Mas isso é um exercício de fé que eu tenho que vencer dentro da minha cabeça. Deus não mudou. Deus sempre venceu o inimigo e sempre vai vencer. Deus nunca perdeu e nunca vai perder. Por que só vai perder se eu agir assim? Se eu não crer que ele perde, que eu não crer que ele ganha. Isso acontece dentro da nossa cabeça, através de oração, busca, conhecimento e reconhecimento dos nossos erros. Não adianta ficar plantando abacaxi o tempo todo, vai colher pepino. Os dois são problemas assim, né? Mas não adianta. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Não tem jeito. E a gente precisa vencer a batalha na mente, reconhecendo o nosso próprio erro. Se reconhecemos nossos erros, nos arrependemos e pedimos perdão, quando os frutos dos nossos erros aparecerem, não ficaremos prostrados. Venceremos as batalhas em nossas mentes. O nosso campo de batalha é a mente. 1 João 1,9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem me separará do amor de Deus? O que me separará do amor de Deus? 2 Samuel 12, 22 e 23. Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, a criança, e a deixe viver. Mas agora ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. O pecado tem consequências que pode nos levar por dois caminhos. O primeiro caminho, anota aí, é o caminho do reconhecimento e arrependimento. Quando eu reconheço e me arrependo, automaticamente eu cresço. Se eu não reconheço, automaticamente eu não me arrependo e eu não cresço. Reconhecimento, arrependimento é igual a crescimento. Reconhecimento mais arrependimento é igual a crescimento. Foi o que Davi fez. E o outro ponto, sem reconhecimento, é igual a esconderijo, mentira, engano e morte. Esse foi o exemplo, sabe de quem? De Judas. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso e o final dele foi o quê? A morte. Ele não se arrependeu do que havia feito. O interessante é a gente ver que na Bíblia, todos os grandes homens de Deus tiveram situações. Eles tiveram situações de mentira, eles foram confrontados. De pecado, não bata na rocha, tiveram consequências, mas se arrependeram. A Bíblia não esconde o erro dos homens de Deus. Por que muitas vezes a igreja se coloca como coitada e tem dificuldade de reconhecer os seus erros? Quem foi Jacó? E Deus transformou em Israel. O suplantador virou Israel. E o Israel de Deus, deu nome ao povo. Deu nome ao povo. Nós não somos coitados. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos coitados, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, quem se aproxima de Deus, enxerga diante dele a sua
própria nudez. E quando a gente enxerga a nossa nudez, a gente fala: Deus, eu estou errado, eu quero melhorar. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não quero ficar prostrado, porque eu quero crescer. Aquele que não reconhece, inventa desculpas, cria desculpas e se afasta da presença de Deus. Pode subir o pessoal do louvor. Eu quero concluir. Vamos ficar de pé, gente? Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor tem plano para as nossas vidas. Viu, Ju? Gilmar Beldade. O Senhor tem plano para cada um de nós. Não importa o que nós fizemos, não importa o que nós temos passado, o Senhor vai nos usar e nos transformar. E o que nos impede de ser um instrumento nas mãos do Senhor somente é a falta de reconhecimento das nossas debilidades, a falta de reconhecimento do nosso erro, para que Ele possa agir nas nossas vidas. E a gente viu que hoje um homem, segundo o coração de Deus, para esconder os seus erros, agiu de forma terrível, foi irresponsável, foi inconsequente, foi adúltero, foi assassino, foi dissimulado, foi mentiroso. Mas mesmo com todas essas características, quando foi confrontado, se arrependeu, e o Senhor não imputou a ele a culpa. O Senhor permitiu que ele vivesse, e ele soube lidar quando veio a consequência e não ficou prostrado. Eu creio que essa é a chave que a gente pode aplicar mais nas nossas vidas. Quando vem uma consequência ruim, sabendo de onde eu estou firmado, que a minha fé não está firmada, né? Delino Marçal, nas coisas que eu posso fazer, né? Minha fé está firmada no Senhor. Eu vou levantar a cabeça e saber aonde estão os meus fundamentos. Está em Cristo. Porque se você está se sentindo derrotado, com amor, o fundamento não está em Jesus Cristo. O fundamento está naquilo que você acha que sabe, naquilo que você... O fundamento sempre vai estar naquilo que a gente crê. Então a nossa fé vai estar pequena. Sem fé eu não agrado a Deus. Sem agradar a Deus eu não cresço e não sirvo por propósito dele. Tocou uma música no louvor, aquela confiando em nosso Deus. Não sei se vocês iam tocar essa. Eu quero louvar com vocês, e que essa venha a ser a nossa oração. O que Davi fez quando ele reconheceu, ele confiou no Deus. Ele lembrou de tudo aquilo que Deus já havia prometido e preparado para a vida dele. O que nós temos lembrado nos momentos de dificuldade? A gente tem confiado no nosso Deus? Hein, igreja? O Senhor quer nos fazer crescer, mas isso, o Senhor quer que o sobrenatural aconteça no nosso meio. Ele quer realmente batizar todo mundo com fogo, mas aquele fogo transformador, aquele fogo que faz com que a gente saia do ponto A e venha para o ponto B, para que a gente vá crescendo de fé em fé, de glória em glória, para que a gente se aproxime da presença dele, para que cada vez mais as nossas atitudes se tornem parecidas com as atitudes dele, para que a gente seja revestido do poder de Deus em todos os lugares, aqui também. E ele tem isso para as nossas vidas. Se nós temos sucumbido, é porque nós temos colocado a confiança nos nossos pés, na nossa vida, naquilo que a gente crê. Arrependimento, posicionamento, e o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas, porque Ele já derramou, porque nós já somos, porque Ele já nos tocou. Amém?